Paz, Senhor, povo de Deus, pastor Zé Carvalho passando aqui, trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Bem-vindo ao canal Fatias de Pão do Céu. Vamos continuar nossa série de mensagens sobre os desafios do pastor na pós-modernidade, fazendo o acróstico com a palavra pastor. Hoje estamos na segunda letra, letra A. No vídeo passado nós falamos sobre o desafio da palavra e procedimento, e hoje vamos falar sobre o desafio do amor. Este é o grande desafio que nós precisamos enfrentar com muita graça e sabedoria. Então a palavra de Deus nos diz, segunda de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, torna-te padrão dos fiéis no amor. Então, na verdade, meu objetivo nesse canal é alimentar líderes para que eles possam alimentar outros e cumprir seu ministério com excelência. Portanto, me acompanhe neste vídeo. Vamos falar sobre a importância do amor como motivação central para o ministério e como cuidar do rebanho de Deus com dedicação, igual a igreja primitiva o fazia. Portanto, me acompanhe. Deus tem uma palavra ao seu coração. A palavra está apetitosa. Ainda quero deixar convosco o texto final de Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Observe, meus irmãos e meus amigos, a palavra de Deus nos mostra claramente que o principal desafio do cristão é viver em amor, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. As nossas motivações, elas são colocadas na balança a partir deste fundamento, o amor. Portanto, quando olhamos para o perfil de Jesus, por exemplo, como líder, a primeira coisa que vamos ver em Jesus é notar o seu amor, a sua profunda compaixão pelas pessoas. Ele se importava genuinamente com as pessoas ao seu redor, ouvindo-as, entendendo suas dores, atendendo às suas necessidades, oferecendo apoio às suas necessidades. Isso aí mostra a prática do amor, né, no seu convívio, na sua liderança. Quando olhamos, por exemplo, para o discurso de Jesus ou o questionamento de Jesus, quando esse for a trazer Pedro em um chamado específico para Pedro desenvolver o ministério apostólico e até a liderança do colégio apostólico, Jesus disse em João 21:17, Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. O amor pelo Senhor é a principal motivação para cuidar e alimentar o rebanho de Deus, para demonstrar cuidado genuíno com esse rebanho, cuidando com o amor de cada pessoa. Essa é uma das grandes, vamos dizer assim, dos grandes dilemas que a sociedade moderna, principalmente nós líderes, pastores, enfrentamos, porque a secularização, o materialismo, o hedonismo tem feito com que muitas motivações erradas tenham entrado em cena. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, a gente fica a se perguntar quais são as motivações do nosso ministério. Será que nós amamos de fato o Senhor? O Senhor está perguntando, Pedro, tu me ama? Se tu me ama, mostra isso, apacenta as minhas ovelhas, cuida dos teus irmãos e cuida dos meus cordeirinhos. Aqui não dá para a gente explicar cada detalhe dessas frases, mas o que eu quero chamar a sua atenção é para que a motivação certa estivesse no coração daquele apóstolo, o amor verdadeiro. Então, os apóstolos da igreja primitiva, não só Pedro, mas João, Paulo, tantos outros, demonstraram profundo amor pelo povo de Deus, cuidando deles, ensinando, protegendo as ovelhas do Senhor, refletindo assim o amor do Pai, a preocupação do Pai para com sua amada igreja. Mas a sociedade moderna, ela impõe outras ofertas, e de fato nós podemos até fazer a obra de Deus sem amor. Como diz a palavra de Deus, ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, eu tivesse a fé. Então é possível exercer o ministério com motivações erradas. Mas no final das contas, o que vai pesar é com que amor nós fizemos a obra de Deus. Então vamos olhar para o rebanho que Deus nos entregou, como é que nós estamos cuidando desse rebanho. Algumas motivações, como a fama, o dinheiro, o amor pelo poder, o desejo de se sobressair, as competições, podem ter atrapalhado a nossa caminhada. Talvez nós começamos com uma boa motivação, mas ao fim das contas a gente foi envenenado, quem sabe, por estas coisas, e aí isso minou o poder do amor genuíno, sacrificial. A pós-modernidade, ela mostra tantas outras oportunidades para se trabalhar sem ser o amor. A igreja primitiva trabalhava por amor e por isso até morria pelo amor a Jesus. Os apóstolos eram capazes de morrer por amor ao Senhor. Porém,
Hoje nós estamos vivendo diante de uma sociedade sem hedonista, que busca o prazer, que foge da dor. E muitas vezes nós não queremos fazer a obra de Deus, porque isso pode causar dor. E outras vezes nós vamos fazer a obra de Deus apenas se não nos causar dor, se não nos causar tribulações, limitações, dificuldades. Então hoje vamos avaliar isso. Como é que está a motivação do nosso ministério? Como é que está a motivação? Que rebanho Deus nos entregou? Quais são os desafios da pós-modernidade? Quais são os desafios que estão diante de nós? Como estamos lidando com o povo de Deus? Será que estamos fazendo com humildade o serviço de Deus com amor? O amor na prática, ele precisa ser exercitado diariamente por nós. A Bíblia diz que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. A Bíblia diz que nós devemos cuidar do rebanho de Deus voluntariamente, não por torpe ganância, mas sendo exemplo do rebanho. Paulo disse a Timóteo: torna-te exemplo, modelo em amor. Você ama as pessoas, querido líder? Ou você ama apenas a posição em que a liderança te oferece? O rebanho em que estamos cuidando é um rebanho que está no meio de uma sociedade cética e apóstata. O rebanho que estamos cuidando é um rebanho que vive em meio a mudanças drásticas na família, a família pedindo socorro, aumento do divórcio, pais que não respeitam filhos, filhos que não respeitam pais. É uma sociedade onde o indiferentismo atingiu as pessoas em cheio de modernidade, onde as famílias precisam ser cuidadas, onde as famílias precisam ser amadas, onde as famílias precisam ser orientadas. Vai te levar a exercer um ministério onde os limites do teu esforço não poderão ser pagos por um salário. Você precisa fazer algo além. O líder cristão deve amar o rebanho, porque ele ama o dono do rebanho e precisa cuidar desse rebanho para quem ele prestará conta um dia. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. A palavra apacentar aqui está ligado a cuidar, a alimentar, a proteger, a trazer segurança. Diante desse cenário de uma sociedade marcada pelo mal, uma sociedade marcada por muitas engenharias sociais que são danosas à fé cristã, nós precisamos promover conteúdos relevantes que viabilizem e incentivem as famílias a cumprir seus papéis, a igreja a promover a fé e a espiritualidade contagiante. Temos tarefas que um mero administrador não poderá cumprir. Somente a graça e o amor genuíno de Deus, fluindo por nossas vidas, podem atingir tais resultados. Nós precisamos cada dia humanizar mais, assim, digamos, humanizar nossa liderança e não robotizar. Tem muitos pastores que talvez se tornaram profissionais da fé, que talvez cuidam apenas como um gestor da igreja. Mas nós, muito mais do que humanizar, nós precisamos espiritualizar na nossa liderança, no sentido de depender do direcionamento do Espírito Santo para cuidar de cada situação. Sim, o Espírito Santo, ele comunica amor, conforme Romanos 5:8, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, e esse Espírito de amor, ele vai encher e fazer transbordar o nosso coração de amor para cuidar do rebanho de Deus, com amor, com carinho, com dedicação, e ele fará com que você tenha a ideia certa para cuidar da maneira certa do rebanho. Ele vai cuidar de você porque ele tem um propósito especial para a tua chamada, para o teu ministério e para a igreja que ele te entregou. Eu vou deixar 4 dicas de como esse amor pode ser prático em nosso ministério, em nossa caminhada. Eu vou dizer que o amor faz. Então, vou colocar aqui uma ação do amor, como se a nossa atitude, de fato, seja aquela atitude prática. Então, 4 dicas, como praticar esse amor. Primeiro, o amor se torna exemplo. A palavra de Deus, eu já li 1 de Pedro 5:2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, tornando-se exemplo dos fiéis. Glória a Deus.
esse amor se torna modelo, se torna exemplo. Como disse Paulo, imitai a mim como eu imito a Cristo. Querido pastor, o seu grande desafio é ser um modelo para o rebanho de Deus. Em segundo lugar, o amor se desgasta em dedicação. Como disse Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 2 aos Coríntios 12:15, por amor de vós me gastarei e me deixarei gastar. Você precisa se dedicar por amor ao rebanho. Se não houver o amor, não haverá dedicação. Haverá apenas talvez o cumprimento de obrigações. Mas Deus quer ver você cumprindo o seu papel com amor. E Ele vai avaliar isso. E isso é que vai avalizar seu ministério diante do Senhor. Além disso, em terceiro lugar, amor que se esvazia e serve. Conforme o exemplo que Paulo mencionou de Jesus em Filipenses 2:5, siga o exemplo de Cristo, que sendo em forma de Deus, não considerou-se igual a Deus como algo a se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, servindo, ouvindo a ser servo. Meu querido, nós precisamos esvaziar de nós mesmos. Às vezes das nossas vontades, de tantas coisas que talvez nos traga alegria, segurança, mas aí nós precisamos cumprir a vontade de Deus. E talvez isso vai exigir de nós esvaziar de nossas vontades, de nossas prioridades em determinados momentos para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar e para cumprir o chamado que Deus nos entregou. E em quarto lugar, o amor que cumpre seu ministério e valoriza seu chamado. Conforme Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz, mas não tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Paulo está sendo orientado a fugir de uma batalha que ele enfrentaria em Jerusalém. As pessoas não queriam que ele fosse, pediram que ele não fosse, porque profetas já haviam falado que ele sofreria danos, prisões, açoites, mas ele disse, não tenho a minha vida por preciosa, o que eu quero é cumprir o meu chamado. Portanto, o amor, quer praticar o amor, cumpra o seu chamado, vá até o fim, não fuja das batalhas e chegue na presença de Deus com as mãos cheias de ouro, prata e pedras preciosas. Aqueles que fizerem a obra de Deus por amor, com a motivação certa, não chegarão no céu com as mãos vazias, nem com as mãos cheias de palha, feno e madeira, mas com as mãos cheias de ouro, prata e pedras preciosas. Que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa fortalecer seu chamado e que você faça a obra de Deus com amor. Como disse Paulo, 1 Coríntios 9,16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, que é poder de Deus, e se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o evangelho. Sinta a responsabilidade de pregar o evangelho, de cumprir o seu ministério cabalmente, com amor, em nome de Jesus. Desejo que a bênção de Deus possa estar sobre a tua vida e seu serviço cristão seja verdadeiro e produtivo para a glória de Deus Pai. Alimente o rebanho de Deus com amor e você será cuidado também por Deus de forma maravilhosa. Que essa palavra fortaleça o seu coração, que cada obreiro possa sentir a luz de Cristo brilhar em sua vida, iluminar o seu caminho, que a sua liderança seja uma liderança marcada pelo amor.